Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar a trabalhar agora com as propriedades das soluções. Então, veja, o que a gente fez nesse bimestre todo? A gente trabalhou com as soluções, com as dispersões primeiro, depois as soluções, falamos das classificações das soluções, falamos das concentrações das soluções. Agora a gente vai começar a falar das propriedades dessas soluções. Bom, para a gente falar de propriedades de soluções, que vai dar o gancho lá para o próximo e último conteúdo do primeiro bimestre, que são as propriedades coligativas, dois conceitos importantes que eu quero que você observe aqui. O primeiro conceito é de pressão máxima de vapor. E o segundo conceito, temperatura de ebulição. Bom, então vamos pensar o seguinte. Imagine, pessoal, então, que eu coloco num recipiente, ou você coloca na sua casa aí um recipiente com água. O que acontece depois de um certo tempo? Essa água vai evaporar. Como que acontece essa evaporação? Então, algumas moléculas aqui mais superficiais do teu líquido, elas ganham energia. Então, ganham energia suficiente para vencer a pressão atmosférica. E quando elas vencem a pressão atmosférica, elas passam para o estado de vapor. Tranquilo isso, né? Você já sabe, já acontece lá, você conhece como acontece. Bom, agora imagine, por exemplo, que eu feche esse recipiente, coloque um líquido, água, por exemplo, e feche esse recipiente. O que vai acontecer, pessoal? Esse volume de líquido vai diminuir sim, como na evaporação, vai diminuindo. Por quê? Porque algumas moléculas, pessoal, vão passar para o estado de vapor e vão ficar retidas aqui. Tudo bem até aqui? Olha só o que acontece. Então, essas moléculas aqui vão estar se agitando, né? Vapor, né? Vão estar se agitando e vão estar se chocando contra a parede do recipiente. Então, você vai ter uma diminuição, vai ter uma evaporação lenta, uma diminuição de volume. Então, lá, o volume diminui até o momento que parece já que não tem mais evaporação. Na verdade, a evaporação continua. Por quê, pessoal? Porque essas moléculazinhas aqui, elas estão em agitação, elas vão bater contra a parede do recipiente, mas elas vão também se chocar com o líquido. Quando essas moléculas de vapor se chocam com o líquido, algumas delas voltam para o estado líquido e você tem um equilíbrio entre o vapor e o líquido. Então, algumas passam para o estado de vapor, outras voltam para o estado líquido. Tá tudo bem até aqui? Bom, então você vai ter uma velocidade de evaporação e uma velocidade de condensação. Tranquilo? Bom, quando a tua velocidade de evaporação, ela se iguala à velocidade de condensação, esse vapor aqui está na quantidade máxima ali dentro. E como ele está se chocando contra as paredes do recipiente, ele produz uma pressão. A gente chama isso de pressão máxima de vapor. Tudo bem? Então, só retome aqui comigo, pessoal, para a gente poder fazer o engate. Quando você tem um recipiente aberto, então as partículas ganham energia suficiente, as superficiais ganham energia suficiente e passam para o estado de vapor. Esse volume vai diminuindo até não ter mais o teu líquido. Quando o teu recipiente é fechado, as moléculas passam sim para o estado de vapor, só que elas não vão escapar. Então, o que acontece? Elas começam a encher esse espaço de moléculas no estado de vapor. E aí, o que acontece? Como elas estão em agitação, elas estão se chocando contra a parede do recipiente, produzindo uma determinada pressão. Mas elas também estão se chocando contra o líquido. Ou seja, vai evaporar, evaporar, evaporar até o momento que enche esse espaço. Quando enche esse espaço, as moléculas, algumas passam para o estado de vapor, outras voltam para o estado líquido. Nesse momento que está super cheio de vapor aqui, a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. Tudo bem? Bom, como essas moléculas estão na quantidade máxima e estão fazendo pressão, essa pressão que elas estão fazendo nesse recipiente é chamada de pressão máxima de vapor. Tudo bem?
Então, essa pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelos vapores saturantes, ou seja, no limite lá dos vapores, quando você tem um equilíbrio entre as fases líquida e vapor. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Que fatores que alteram a pressão de vapor? Bom, 2 fatores. Uma mão com açúcar, temperatura, né, pessoal? O que você sabe do teu dia a dia? Se você aumentar a temperatura, as moléculas se agitam mais e passam mais facilmente para o estado de vapor. É isso. Então, lá, quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação das partículas. Se elas se agitam mais, a quantidade de vapor vai ser maior e, portanto, eu vou ter uma maior pressão de vapor. Olha lá, pessoal, quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor. Tá tudo bem? Ok. Segunda coisa, pessoal, é a natureza do líquido. Então, o que é a volatilidade? É a facilidade que o líquido tem de passar para o estado de vapor, certo? Bom, quanto mais volátil for esse líquido, mais facilmente ele passa para o estado de vapor. Portanto, maior vai ser a pressão de vapor dele. Sossegadinho? Tá. O que é importante que você observe? Quantidade de líquido e formato do frasco não alteram pressão de vapor. Os fatores que alteram pressão de vapor, temperatura e natureza desse líquido. Tranquilo? Olhe para esse quadro, vê se está claro, pessoal, toda essa questão de pressão de vapor. Tá bem? Ok. Temperatura de ebulição. Pessoal, então imagine, por exemplo, que eu coloque água para ferver. Você coloca lá água para ferver. Coloque na sua casa, quando for estudar essa matéria aqui, para você ir acompanhando o que acontece. 3 passos importantes aqui quando eu começo a aquecer esse líquido. Obviamente que eu coloquei aqui uma vela, né, pessoal? Mas não né? Demora muito mais, precisa de uma quantidade de energia maior. Mas, enfim, imagine que eu estou aquecendo esse líquido. O que vai acontecer? 3 etapas. Na primeira etapa, pessoal, formam-se bolinhas pequenininhas nas paredes do recipiente. Então, lá, aquece lá e dê uma olhadinha. O que aconteceu? Primeiro formaram essas bolhas pequenininhas. Quem sabe me dizer o que são essas bolhas pequenininhas, mesmo quando a temperatura até não é muito alta? Bom, essas bolhas pequenininhas, pessoal, correspondem aos gases dissolvidos no líquido. Por exemplo, o gás oxigênio, que é aquele que os peixinhos usam na sua respiração, gás carbônico que está dissolvido. Então, você tem na tua água alguns gases dissolvidos no teu líquido, nesse caso água. Tudo bem até aqui? Bom, se eu continuar aquecendo, pessoal, o que vai acontecer? Teu líquido vai começar a entrar em ebulição, né? Vai começar a formar bolhas maiores. Então, parte das moléculas começa a vaporizar, formando bolhas maiores. Então, essas bolhas maiores, e lá veja no teu líquido que está sendo aquecido aí na sua casa, essas bolhas maiores, elas acontecem em toda a extensão do líquido. Essas bolhas maiores, elas são formadas pelo quê? Bom, uma película do próprio líquido, então lá, uma película do próprio líquido, e internamente, o que você acha que vai ter, pessoal? Vapor. Então, o vapor do líquido. Então, lá, esse líquido aqui vaporizou. Então, aqui dentro você vai ter vapor do líquido. Tudo bem? Bom, o que acontece durante o processo de ebulição? E agora vem a terceira fase que me interessa muito. Então, essas bolhas se formam e você sabe que elas vão subindo até a superfície e elas arrebentam, né, se rompem e liberam esse vapor. Por isso, na verdade, que quando você tem lá a tua ebulição, esse volume vai diminuindo, porque você tem a formação dessas bolhas com vapor do teu líquido, né? E aí, quando elas sobem à superfície e elas se rompem, você vai diminuindo esse volume de líquido. Tranquilo? Bom, para que essas bolhas se formem, subam até a superfície e se rompam, o que tem que acontecer?
elas vão ter que ter uma pressão interna de bolha, pelo menos igual à pressão atmosférica. Certo? Tudo bem? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos montar isso, vamos transferir essas informações para um gráfico, ok? Então, gente, a gente então estava falando da temperatura de ebulição. Vamos dar uma amarradinha nas duas informações que a gente trabalhou. Pressão de vapor, temperatura de ebulição. Como é que a gente vai amarrar? Vamos pensar em volatilidade, pessoal. A gente já tinha visto que quanto maior a pressão de vapor, mais volátil e vice-versa. Correto? Bom, então vamos agora amarrar a volatilidade com temperatura de ebulição. O que você sabe, pessoal? Volatilidade é facilidade em passar para o estado gasoso, certo? Se a substância passa facilmente para o estado gasoso, ela precisa de muita energia ou pouca energia para mudar de estado físico? Ela precisa de pouca energia. Se vai precisar de pouca energia, a temperatura de ebulição vai ser baixa. Então, quanto mais volátil, menor vai ser a temperatura de ebulição. Tudo bem? Pessoal, sequência de ouro essa aqui, hein? Dá uma olhadinha com calma nessa relação aqui. Bom, então agora vamos juntar isso num gráfico, juntar essas duas informações usando um gráfico. Então lá, eu tenho duas substâncias quaisquer, A e B. Tem um gráfico temperatura, pressão, temperatura. Bem, o que acontece? Como é que eu determino, como é que eu relaciono pressão de vapor, temperatura de ebulição num gráfico? Fácil demais. Se eu mantiver constante a pressão, olhe para cá, olha lá, vou manter constante a pressão. O que eu consigo achar de A e de B? A temperatura de ebulição. Então lá, pessoal, tenho lá pressão mantive constante, acho a temperatura de ebulição de A e a temperatura de ebulição de B. Tranquilo? Por outro lado, se eu mantiver constante a temperatura, o que você consegue achar de A e de B? A pressão de vapor. Então lá, se eu mantiver constante a temperatura, ó lá, qualquer ponto aqui, opa, vou ajustar, para ficar bonitinho igual ao outro, ó lá. Mantive constante a temperatura, o que eu acho? A pressão de vapor de A e a pressão de vapor de B. Sossegado? Tranquilo? Então, a gente está relacionando já os dois conteúdos importantes, né? Que foram pressão de vapor e temperatura de ebulição. Não esqueça que aquela regrinha lá, aquela sequência lá de ouro, hein, povo? Belezinha? Ah, deixa eu concluir aqui. Pressão de vapor. Ok? Bom, vamos fazer um exercíciozinho aqui rapidinho, pessoal, só para você poder relacionar. Então, considere a seguinte tabela que mostra a pressão de vapor de A, B, C e D a mesma temperatura. Então, quero saber, tem então as 4 substâncias, quero saber qual é mais volátil e qual apresenta a maior pressão de vapor. O que a gente sabe? Acompanha lá comigo, venha. Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade, menor a temperatura de ebulição. Beleza? Então lá, minha regrinha de ouro. Quanto maior a pressão de vapor, maior vai ser a volatilidade. Mais fácil passar para o estado gasoso, por isso maior quantidade de vapor. Mas como é mais fácil passar para o estado de vapor, eu preciso de menos energia, menor temperatura de ebulição. Tudo bem? Pergunto lá, pessoal, qual substância mais volátil? Se eu quero uma substância mais volátil, significa que ela vai ter uma alta pressão de vapor, portanto, D. Então, lá, na letra B, eu quero saber quem tem maior temperatura de ebulição. O que eu sei, pessoal? Que pressão de vapor e temperatura de ebulição são grandezas inversamente proporcionais. Se eu quero a maior temperatura de ebulição, eu vou querer a menor pressão de vapor.
Dessas substâncias, quem tem menor pressão de vapor? B. Portanto, substância B tem maior temperatura de ebulição. E faz sentido, né, pessoal? Porque se ela tem menor pressão de vapor, tem pouco vapor, precisa de mais energia para ela mudar de estado físico. Tudo bem? Tranquilinho? Então, fechamos a relação entre pressão de vapor e temperatura de ebulição. Ok? Última parte, pessoal. Diagrama de fases. Eu gostaria que vocês pegassem a sua apostila na página 43. O que tem nesse gráfico, pessoal? Esse diagrama de fases, ele permite que você relacione temperatura e pressão e os estados físicos da matéria. Quais são? Os três principais: sólido, líquido e gasoso. Cada substância tem um diagrama de fases diferente. Né? Então, esses aqui dessa forma, ele sempre faz essa formulazinha, essa forma de Y aqui, certo? Uns mais abertos, outros mais fechados, depende da substância, mais para um lado ou mais para o outro. Tudo bem? Então, sempre essa forma de Y. Belezinha? Eu vou estar olhando com mais atenção aqui a da água, que me interessa muito. Tudo bem? Então, vamos voltar lá para o quadro, pessoal. O que você tem aqui no diagrama de fases? Então, relação de pressão e temperatura. Você vai voltar a falar sobre isso, se não me engano, lá na física. Então, aqui a gente vai ver uma parte mais simplificada, mais direta, que mais me interessa para o próximo conteúdo, pessoal. Mas vocês vão ver com um pouco mais de detalhes mais para frente. Então, olha só, pessoal, o que a gente tem? 3 estados físicos. Aonde estão esses 3 estados físicos? Isso você tem que saber. Olha só. Aqui, pessoal, veja, e olha como também é lógico. Baixíssimas temperaturas, eu tenho estado sólido. No meio do teu Y, que tanto faz, lembra que eu falei que depende de substância para substância, pode ficar mais aberto, mais fechado, esse aqui é o da água, pessoal. No meio do teu Y, você tem o estado líquido. E aqui, pessoal, você tem o estado gasoso. Vamos pensar um pouquinho mais. Você vai trabalhar um pouquinho mais para frente, diferença aqui no gás e vapor. Vou pensar aqui, gasoso, né? Jogar um pouco mais para cá. E vou falar aqui do vapor. Tudo bem, pessoal? Bem, o que você precisa saber daqui, pessoal? Bom, dependendo da pressão e da temperatura, você vai ter a substância em um desses 3 estados físicos. Então, se você tem uma temperatura, uma pressão em que teu ponto fique aqui, a tua substância está no estado sólido. Se o teu temperatura e tua pressão der um ponto aqui, ela está no estado líquido. Se você tiver uma substância lá que teu ponto ficou aqui, temperatura e pressão, está no estado de vapor. Depois vocês vão falar lá de ponto crítico, lá de gás. Mas, enfim, a princípio isso. Tudo bem até aqui? O que me interessa também, pessoal? Que se você tiver exatamente neste ponto, você tem mudança de estado físico. Se você estiver indo do estado sólido para o estado líquido, você tem nesse ponto a fusão. Mas se você estiver indo do estado líquido para o estado sólido, você vai ter uma solidificação. Mas como é que eu vou saber se é uma fusão ou uma solidificação? Pela variação de temperatura. Se você estiver aumentando a temperatura, você está indo do sólido para o líquido. Nesse ponto é a fusão. Se você estiver indo do estado baixando a temperatura do líquido para o sólido, esse ponto corresponde à solidificação. E nesse ponto, pessoal, você vai ter o quê? Coexistindo o estado sólido e o estado líquido. Ao mesmo tempo. Tudo bem? Mesma coisa acontece aqui, pessoal. Mudança de estado físico. Do líquido para o vapor, você vai ter uma vaporização, se estiver aumentando a temperatura, ou uma condensação, se você estiver diminuindo a temperatura. E da mesma forma, a passagem direta do sólido para o vapor, para o estado gasoso, né, é uma sublimação. Tudo bem? O que falta falar desse gráfico aqui, pessoal? O que falta falar é desse ponto triplo. Então, isso aqui é chamado de ponto triplo. E
e nesse ponto triplo coexistem os 3 estados físicos. Então, ou seja, existem ao mesmo tempo o estado sólido, líquido e gasoso. Mas como que pode ser? Dá uma procuradinha, pessoal, na internet, ponto triplo da água. Você vai ver que não tem nada de excepcional, certo? Você vai ver lá a figurinha, o gás você não vai ver, você vai ver o sólido, o líquido ali juntinho. Tudo bem? Dúvida, pessoal? Bom, você tem lá um tanto de exercício para estar fazendo na sua apostila. Anote aí, por favor. Página 44, exercício 1 ao exercício 9. Bastantinho, dá para você trabalhar com tranquilidade, ok? Bom, já sabe, dúvidas, vai onde? Na plataforma. Te espero lá, beleza? Até mais, tchau, tchau.